Gravar aqui, né? Gravando, gravando, gravando. Sei, vamos ver se hoje a minha internet tá boa, né? Porque eu liguei lá para reclamar. Então, vamos lá então. Para quem que é essa live? Live sobre feiras. Para quem que é? Pequenas produtoras e artesãs e autônomas que já participam ou querem participar de feira. E também para produtoras de feira que gostariam de agregar ainda mais. Oi? Tá me vendo, não? Duque, tá me vendo? Não? Ah, Duque, esse problema é com você, porque eu estou vendo as pessoas. Ou produtoras de evento que gostariam de agregar ainda mais valor ao seu evento, à sua feira e, obviamente, para os inscritos, né? Os expositores. Então vamos lá, como é que faz para falar comigo, tirar dúvidas? Você vai levantar a mão do Zoom. Como é que levanta a mão do Zoom? Lê a tela do seu telefone ou do seu computador, vai ter uma mensagem escrito reações. Vai ter um botão aí escrito reações em algum lugar. Aí você clica lá e vai ter levantar a mão. Bora lá então, Vânia. Oi, Erika, boa noite. Boa noite. Tudo Como bom? você tá? Tudo bom, e tu? Eu tô na correria, mulher. Porque assim, desde a feira que eu fiz, né? Não para a encomenda. Hoje eu fui buscar mais encomenda. E assim, para atender a clientela agora só depois do dia 15. O Boa. pouco que eu assisti, volto a dizer, o pouco que eu assisti, ainda estou no módulo 1 lá em cima. Gente, abriu assim e eu não tô vencendo buscar pedido, Recusando o pedido. recusando pedido. Porque Isso é bom ou é ruim, né? Porque a gente sente na hora e fala, nossa. sim, 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 mas assim, depois do dia 15 abro nova agenda, já é pro Dia dos Namorados. Já tem gente procurando e agora, como eu levei para a exposição pequenas lembrancinhas para casamento, para tudo na parte de saboaria e também na costura, gente, só para depois do dia 15. Agora não posso fazer, agora não tem. Hum. Será que não é bom você começar a pensar numa menina para te ajudar? Você treinar ela e te ajudando? Você sabe que antes de te conhecer, e nos meus 20 e poucos anos, eu tive um ateliê, eu só esquentei a cabeça. Ah, mas às vezes uma pessoa que vai, tipo, 2 vezes na semana, como extra mesmo, você paga a diária dela, 2 vezes, quem É sabe? uma, né? Uma, Uhum. 2 vezes, entendeu? É igual a Duque também estava nessa aí. No caso, ela acaba fazendo os deveres da casa, né? Os afazeres da casa. E aí, pegar uma pessoa para te ajudar com esses afazeres da casa para que você fique mais tempo no seu ateliê produzindo. Se você está vendendo, né? Pegando encomendas, indo para a feira, pegando encomendas, e, na verdade, em um momento que você já está recusando feiras. Ai, desculpa, recusando encomendas, é hora de você pensar um pouquinho para frente de às vezes encontrar uma pessoa para te ajudar, que às vezes não é nem no seu ateliê, às vezes é em algum outro Outro departamento da sua local. vida para poder, né, outro, enfim, em casa, alguma pessoa que possa te auxiliar aí para que você fique mais tempo na sua produção. Uhum. O problema, não é o problema, é como é que eu vistorio isso, porque como eu entro e saio de hospital, e às vezes eu fico incomunicável, porque às vezes eu estou fazendo alguns exames onde as paredes são blindadas, eu não tenho acesso à internet. E eu não tenho quem me monitore. Não, tá, como assim? Não entendi. É, muitas vezes eu vou para o hospital, e aonde eu Uhum. fico, as paredes são blindadas. Ou Hum. seja, eu não consigo acesso à internet para de repente dizer, ó, faça assim, tem que entregar isso, ou seja, fazer a monitoração dessa possível pessoa, né? Eu não tenho esse acesso porque não pega a internet pela blindagem das paredes. Mas você consegue nos momentos que você, olha, eu vou entrar no tratamento.
Então você já deixa ela preparada com tudo que tem que fazer para aquele dia, às vezes, para que ela nem precise do seu auxílio, por exemplo. Às vezes ela vai levar, não precisa de ficar no seu ateliê. Às vezes você vai, por exemplo, dar para ela, ó, vou te dar Uhum, já os panos aqui, eu quero que você corte X X quantidade lá, nesse uhum. formato. é, e só para cortar. Não precisa muito de você, entendeu? Ela leva Sim, para sim, entendi. casa, faz isso, e aí você vai ficar o dia inteiro lá cortando. Ou um outro tipo de atividade que não precisa do Hum, seu monitoramento constante. E se entendi. eventualmente essa é a sua situação, você precisa entrar para o tratamento. Não vou ter contato. Ok, hoje, nesse dia, porque o tratamento é programado, né? Sim, Então, nesse dia, ela vai fazer coisas que não precisa do seu olho lá o tempo todo. O dia ok. que for alguma coisa que precisa de você, vai para o seu ateliê para, sei lá, fazer a bainha, ensinar ela o ponto tal, né? Fechamento vai ser Ok. bainha aberta, se não vai, enfim. Aí, Hum, junto de você, mas coisas que ela pode levar para casa, tipo cortar pano no formato, isso é tranquilo, entendeu? ok, vou dar uma organizada nisso, então, uma boa ideia, porque a gente fica meio perdidinha. Uhum. Eu vou dar uma organizada nisso e daí toco para frente, porque realmente tá entrando e eu não estou conseguindo absorver. Muito bom. Primeira feira depois, né, que você entrou no curso, parabéns. Isso, aham. E eu quero ver Legal. se essa semana, amanhã e sexta, eu continuo vendo as suas aulas, Uhum. porque assim, quando a gente não está bem do tratamento, não adianta porque a cabeça não funciona. É, Não adianta ver vídeo cada que a coisa coisa é não vai. seu tempo, tá tudo, relaxa. Cada coisa, cada aluna tem seu tempo. Vocês têm 2 anos para assistir o conteúdo. Se quiserem fazer um módulo por semana, em 3 meses, não. Um módulo por semana, não, um módulo a cada 2 semanas, dá 12 semanas, são 6 módulos. 12 semanas dá quantos meses, gente? 3 meses. Quem quiser fazer Uhum, nesse ritmo, faz. É o que eu indico, assim, o mais rápido possível. Mas não uhum, precisa ser assim, cada um no seu tempo. Aqui, o que que a gente mais gosta de fazer naquela apostila? Lista. Faz uma lista de atividades que você poderia passar para uma pessoa sem supervisão sua. Obviamente, o ok. corte é uma coisa que você vai ensinar durante aqueles dias que você está se sentindo bem com o tratamento, e aí você ensinou, tá lá no seu ateliê, você ensinou, mas faz a lista. Ensinou isso, dá um ok, Ok. supervisiona. Uhum, Passa algumas peçazinhas para ela fazer de teste. Vai para casa, não dá tudo. Tipo, enquanto você tá bem, sim, não dá tudo. Leva um bocadinho de pano para poder, aí volta no dia seguinte, você vai lá olhar, pede para ela te entregar, ó, deixa eu avaliar tudo aqui os detalhes. Beleza, na hora que tiver ok, ela já consegue fazer aquilo ali, você se sente mais livre, entendeu? beleza. Uhum, ok. Tá. Vou Lista. organizar. No Beijo. mais, tá tudo bem. Beijo. Até. Ô, Duque, você Até. queria falar? Essa é uma boa, né? Oi, Qual que espera aí só um minutinho. Essa é uma boa dúvida, assim, né? Quando que eu já posso, qual é a hora, né, de pensar em colocar uma pessoa para te ajudar, né? Uma ajudante aí no ateliê. Isso é interessante. Diga, Duque. bom, quanto a isso daí, eu já estou olhando uma pessoa para começar a me ajudar semana que vem, nas minhas tarefas, Hum. para que realmente eu possa conseguir expandir, né, as minhas coisas, dar conta de fazer mais de uma feira por mês, que eu acho bastante legal, outras feiras, e também que eu possa conseguir atender minhas encomendas, porque tá difícil. Eu não posso fazer a próxima porque mesmo que eu tenha batalhado durante vários dias fazendo os meus carros-chefes, né, que são mais de dois, três, e essa última feira foi muito bom, e eu não consigo fazer para a próxima, que eu tenho encomenda, então eu tenho que dar prioridade para as encomendas, né? Claro. Lógico, lógico. Né? Vânia, aquilo que a gente estava falando na última, eu só lembrei o negócio aqui, Duque, só um minutinho. Lembrei na última Uhum. live que você falou assim, Vânia. é, eu tive em torno de, acho que foi R$ 90 de prejuízo com todo o valor que eu
com tudo, né? De alimentação, transporte, tudo. Mas aí, na hora que, gente, contabilizar uma feira é para contabilizar o que você vendeu antes da feira, com a divulgação daquela feira, o durante a feira, o que você vendeu durante, e o que você vendeu depois. Então, Sim, no final, essa conta tá super compensando, porque no final você tá falando assim, ah, eu vendi em todo R$ 200. Você vai falar, ah, é pouco, é muito pouco, mas o que você vai pegar de encomenda, o que você pegou de encomenda e ainda sim. está entrando de encomenda, é lucro garantido para você. Ele cobre, sim. Aham. Ele Então, é. cobre o negativo que eu fiquei para a feira. Então, essa entrada está vindo me cobrindo e mais um pouquinho eu já entro em saldo positivo. Ou seja, eu já cobri a feira, já cobri os meus gastos e agora estou entrando em saldo positivo. Ou seja, eu já com isso consigo comprar novo material, sobra dinheiro para investimentos, porque eu faço assim: eu separo o meu jeton, né? O meu salário, uma porcentagem para a empresa, né? 70% vai para a empresa, 30% é para gastos pessoais. Então, eu já estou entrando nesses 70%. Aí falta mais os 30%, que é o meu pessoal. E aí encerrou. Tá. Não, era só para dar essa. Obrigada pelo compartilhado. Era só para dar esse retorno mesmo da live anterior, né? Que a gente até comentou. Não, mas então era para você. Eu achei que você tinha vendido muito, e aí você falou: não, na verdade eu não lucrei ainda, mas você estava comparando com as feiras antes do curso que você não estava vendendo nada. Então, a gente, para contabilizar o que vai ficar, gente, da feira, se a feira foi boa para você ou não, a gente tem que contar o antes, o durante e depois. Por isso, o método chama método ADD. Antes, durante e depois da feira, tá bom? Então, fico muito contente de saber que você já está aí. Esse ponto em que você está no 0 a 0 chama ponto de equilíbrio. 0 a 0. Abaixo dele é prejuízo, acima dele é lucro. Bora lá, então, Duque. Desculpa interromper aí. Não, Diga. imagina. Então, uma parte eu quero, né, relatar um fato inusitado da feira e que me surgiu até uma dúvida que eu acho que é questão mais para curso mesmo, para a gente começar no curso. Quando a gente for falar dos produtos, né, do 80/20, enfim, que eu estava lá, né, expondo meus produtos, e eu notei uma pessoa que toda hora ia lá, tirava foto, fazia filmagem, mas não chegava assim, definitivamente nos produtos, entende? Até que na próxima abordagem eu tive que fazer aquela pergunta: posso te ajudar? Que eu já estava ficando meio encucada, né, assim, né? E ela não pedia para ver nada, enfim. Só ficava nas fotos ali e tudo. Aí ela falou assim: não, eu estava vendo que ela estava interessada muito na gata ali, né? Aquela gata que eu faço, amiga da raposa. Aí eu falei assim: não, porque eu achei muito bonito. Aí eu peguei, falei: você quer ver? Você gostaria de ver? Eu gosto, né, que o cliente carregue as coisas, veja os detalhes, então, enfim. Aí ela falou assim: eu falei, que bom que você gostou. Eu vi que você, né, tá até tirando foto e tudo. Aí ela falou assim. Eu acho que foi bem sincero. Eu gosto de pessoa sincera. Eu prefiro do que, né, ficar mentindo. Aí eu falei assim, não, porque eu tô querendo fazer também. Aí eu falei isso, ó, bacana, né? Já até comprei material. Eu falei isso, ó, é bacana. Pensei, né? Porque eu acho bacana todo mundo querer fazer artesanato, essa coisa toda. Aí você já costura? Eu falei assim, tô aprendendo a costurar agora, né? Aí eu pensei, né? Quem sabe uma oportunidade. Aí eu peguei o cartão, meu cartão tá aqui, se você quiser, se você gostou tanto, né, desse tipo desses animais, assim, né, que é uma coisa diferente, é um artesanato mais focado, uma coisa assim, mais para os lados lá da Rússia, né, esses tipos de animais, esse tipo de artesanato e tudo. Aí eu falei assim, eu posso facilitar para você, né? Eu tenho os moldes, eu fiz as roupas. Então, eu ofereci um curso para ela, entendeu? Eu posso te ensinar. E você vai ter um acesso, Finalmente, né, Duque? né? Finalmente. Ah, que Aí ótimo. eu falei, cara, aí você vai trilhar um caminho mais fácil, né? Que eu, né? Você vai ser mais rápido até para você começar a lucrar em cima e tudo, enfim.
Então, eu acho assim, né, que eu estou contando esse caso que pode servir assim mais de exemplo, né, para outras pessoas. Eu não fiquei chateada, porque tem gente que não gosta, né? Ah, tá tirando foto das minhas coisas, aquela coisa toda. Aí eu vi aí uma oportunidade, né? Quem sabe, né? Que realmente, eu até, ela falou que tá me seguindo já há um tempo e tudo, que foi lá na feira para ver. Aí eu até vi o perfil dela, realmente ela não mexe com costura, ela faz mais desenhos de anima, uma pessoa que tem talento, entendeu? Não vou E dizer que ela não vai conseguir. gosta de arte já, né? É, então, Então, assim, eu não estou dizendo que ela não vai conseguir do jeito que eu consegui sozinha ali, entendeu? Ela pode ter a mesma facilidade do que, né, que eu tive, entre aspas, ali, mas eu posso facilitar mais para ela, né? Um caminho mais rápido. chegou nessa hora, você viu que a pessoa gostou do seu trabalho, às vezes está tirando foto, não sei o quê, você fala, poxa, você gosta de cultura? De costura, É. né? Ou às vezes você já pergunta mesmo, que a gente sabe intuitivamente, a intuição da gente sabe Não, a que gente que está ali na feira, a gente sabe quem quer comprar, quem quer quem quer copiar, né? Entre copiar, aspas, assim. Então, e nessa hora eu não acho nada ruim, não, porque inclusive É, se tem alguém querendo te copiar, significa que você está fazendo um bom trabalho, e nessa hora você fala, você quer aprender a costurar também? Você já costura, já quebra, sim, quebra já assim a comentei. perna, já É porque diz ela assim, estava meio sem graça, assim, sabe? Então, eu não queria deixar ela sem graça, nem de ser grosseira, né? E falar assim, "Ei, você está copiando." Eu achei legal a é, sinceridade dela e vi ali também uma questão, assim, talvez de uma oportunidade, né? De um outro nicho para mim aí. exatamente. Mas assim, nessa hora a gente sempre sente, às vezes você chegar e falar assim, quebra o gelo, né? Eu falei quebra as pernas, tipo assim, dá de cara assim com a pessoa, fala, seja sincera. Fala, você costura, você quer aprender a cozinhar ou a costurar, ou você também já costura, quer aprender? Nossa, você fala de boa assim, você quer aprender a fazer, como é que faz essa raposinha ou essa gatinha? Ah, eu gostaria, ó, fica à vontade, esse é meu Instagram. E aí a gente pode conversar, eu posso te dar umas aulas, te ensinar umas técnicas, tá bom? Vou adorar te acompanhar. Dá o seu telefone, dá o seu cartão e pode entrar em Aham. contato. Puxa um pouquinho mais de conversa ali na hora, porque nesse momento você identificou uma pessoa que gosta de falar da mesma coisa que você. Então, em vez Sim. de você estar simplesmente só oferecendo ali um curso, né? Você Uhum. puxa assunto sobre o tecido, olha aqui, já dá ali Não, para eu a dei dicas para pessoa. ela me agradeceu demais, entendeu? Ficou muito grata e tudo, obrigada pelas dicas. Falei, dá uma olhada, eu vi que você gosta, né? Dá uma olhada nas artesãs lá da Rússia, para mim que são as melhores do mundo Uhum. nessa questão desses bichos assim mais slim, tudo, esse tipo de roupa. Aham. Ah, ela me Então, agradeceu faz bastante. isso. Se você já encontrou uma pessoa que gosta de falar sobre o mesmo assunto que você, às vezes ela está pensando, às vezes ela está tão sem jeito quanto você, ela gostou do seu trabalho, ela quer fazer aquilo, mas às vezes ela não sabe se você vai gostar ou se você vai dar aula, porque no seu Instagram você não fala nada sobre isso. Sim, Então, ela está ali, e é muito fácil puxar assunto com quem gosta do mesmo trabalho que você. Então, ó, uma dica que você dá ali na hora, uma sugestão, enfim, aquilo ali já cria um vínculo e de forma muito leve, né? Assim como atender um cliente, de forma muito leve, você ganhou uma aluna, né? sim. Ótimo. Aí, e essa parte que eu estou te falando que me gerou uma dúvida, assim, que eu vejo, né? Algumas grandes artesãs, pessoas que a gente se espelha, que tá, né, mais à frente, né, no mercado que a gente. Eu vejo que certas pessoas, elas assim, deixam o produto saturar bastante ali, aí talvez eu use ele bastante de outras formas, né, como faz outro tipo de modelo, em cima daquele mesmo modelo, né, para depois fazer curso em cima daquilo, entendeu? Ela primeiro vende bastante aquilo, para depois ela passar para a parte do curso. Se se você acha que esse é realmente o momento, ou toda hora é o momento para você já usar aquele produto assim, sem você estar vendendo ele pela internet ou na feira, seja, entendeu? Minha pergunta. Não, não entendi. Volta. Por exemplo, eu tenho a ratinha, né? Aí eu estou vendendo bastante a ratinha, beleza. Aí eu penso assim, ó, não, a ratinha fada lá por exemplo, que eu fazia o castelo com a bolsa, saturou um pouquinho as vendas, muita gente já tem, aí eu passei para carruagem. Aí eu vou diversificando bastante ali em cima da ratinha.
Aí agora eu vou fazer ratinha bruxa, ratinho não sei o quê, vou mudar para maior, vou fazer outro tipo, você entendeu? Para depois, para frente, quando esse produto estiver bastante saturado, passar do 20 para o 80, aí eu começar a fazer em cima dele ali essa parte de vendas dos moldes, de aula. Ah, então, entendi. Mas pensa comigo, você vai vender um molde que eventualmente você já saturou? Olha, eu não entendo, esse negócio não é que eu não entendo. Saturar o mercado com um produto é muito difícil, né, minha filha? Sim. Na verdade, eu acho que você poderia pensar de outra forma. Você não é que saturou o mercado com isso. A Você palavra não é bem tem a saturar, certeza, sabe? você tem a certeza que aquele produto vende bem. Sim. Então, aí vale a pena eu acredito, né, que a gente quer ensinar alguma coisa para alguém, ou deveria ensinar alguma coisa para alguém, que ela Uhum. tem uma boa chance de vender também, se ela quiser levar aquilo como o trabalho dela. Vender um negócio que o mercado saturou é tipo fazer quando as pessoas, algumas empresas, né, mas grandes e tudo, elas vão vendendo fazendo vendedora, esquema de pirâmide. E aí, no final, embaixo está saturado, ninguém consegue vender, porque todo mundo já vendeu aquele produto e tem muita gente vendendo ele. Em cada esquina você encontra uma vendedora daquilo. Mas não é o caso, nós Uhum. estamos trabalhando aqui com artesanato, né? Uma quantidade bem menor. Mas o raciocínio ainda vale. Eu acho que é bom você pegar produtos que você sabe que são seus carros-chefe, que vendem bem. Entendi. Mas pode ser que venda bem aqui, numa aluna sua lá do Piauí, pode ser que lá não seja o ideal para ela. Então é interessante você ter um catálogo um pouquinho mais diversificado, por isso não ter um só carro-chefe. Você tem alguns que você já sabe produzir eles em uma quantidade mais. eh, uma quantidade maior e de forma mais rápida, você já pegou todos os trejeitos, todos, né? Aquelas, ó, Uhum. quando aparece isso, você já tem todas as soluções para aquelas situações. E Sim. aí, esse tipo de produto é o que eu transformaria num molde para vender o molde e entregar numa aula. Você já testou, está comprovado que funciona, e aí você passa para frente, do que passar algo que, ou está eventualmente saturado o mercado, ou você ainda só fazendo teste, sabe? Aí eu acho que talvez não seja. É o que eu imaginei também. Igual eu estava falando com ela, né? Ela vai chegar mais rápido, ter o resultado mais rápido, né? Do que ela aprender por ela mesma e tudo. Eu tenho agora eu falei com ela, eu tenho outros tipos de roupa, né? Que para esse tipo de bonecos, então é uma variação boa. Você é guerreira, né, Duque? Você foi no teste, Né? foi fazendo seus moldes aí, às vezes você pegava um curso, mas via que aquilo ali não estava dando tão certo. Por isso que eu falo, quando você quer fazer seu curso, gente, você tem que fazer um curso, um molde de algo que você tem certeza que vai dar certo. Porque a pessoa de lá do outro lado, quando ela vai fazer, ai, vê aquele vídeo lindo, né? Em 15 minutos fica pronto. Não fica pronto. O treino Uhum. não bate, vai fazer uma costura assim, tantos metros, o corte não dá. Na É, hora né? Bem isso mesmo. o tecido, faz com esse tecido. Na hora de fazer o tecido, ele vai para um lado, vai para o outro. Não é aquilo. Então, pega aquele que É. é certeiro para você conseguir passar seu conhecimento para as pessoas de forma real, verdadeira, né? Honesta e tudo. Não é só vender o curso, né? Uhum. Eu acho Ok, isso. Que bom que você pegou. bacana. Você pegou o contato dela também? Peguei. Ah, Tem o parabéns. Instagram dela, tem o Instagram. Eu vou dar um tempinho, assim, depois eu vou dar uma catucada lá para ver o que ela, né? Vou falar que eu gostei dos trabalhos dela ali, e tudo. Oh, E, né? Vamos manter o contato aí para a gente amadurecer isso desse aí. ótimo. Ótimo, então. Mais alguma dúvida, Duque? Não, só isso mesmo hoje. Ah, eu tô muito feliz, viu? Que eu ficava pegando. Não, quando... Gente, quem entrou no curso, quem entrou no Ai, curso e tá assistindo, né, as aulas antigas, né? Eu não sei se essa aula eu já até deletei, porque hoje eu tô regravando, né? Vai ver eu falando isso com a Duque, né? Fala, Duque, vai dar aula, mulher, vai vender seus, é, seus moldes e tudo, e agora vai sair, Deus quiser. amada, né? Dando aula também, a Sumara, a Sussu também tá dando aula. Bacana, né? Eu vou fazer Cada um. aula com ela em breve. Hã?
Em breve eu quero fazer aula com ela. É, boa. Cada coisa é seu tempo, né? Vai Uhum. acontecer. Então tá. Beijo pra Verdade, você. obrigada. Beijo. Nada. Deixa eu só anotar essa pergunta da Duque aqui, porque depois eu faço o resumo da live. Quais produtos devo? É. Tudo bom, Célia? Tá boa? Pode pegar aí. Oi, Pode tudo pegar. certo? Boa Tá boa? noite. Tudo bom, e tu? Tudo certinho. Eu só queria dar uma sugestão. Eu conheço pouco a Cássia, mas eu vejo ela assim bem dedicada. Eu não sei se ela faz aqui, mas no Sul aqui tem uma loja que faz vender o kit completo, além dos moldes, os tecidos já, sabe? E a aula, aí já vem tudo explanadinho, né? Ou de repente ela faz uma filmagem, mas é legal vender também o kit, porque normalmente as pessoas gostam não só da boneca, mas da combinação que ela faz. E as pessoas que estão começando às vezes não têm essa noção de combinar, sabe? De fazer ficar bonito, porque às vezes uma ratinha linda, tu bota um tecido que não combina, ela não fica linda, né? E a Cássia já tem esse, só isso que eu queria. Não, Acho. ótimo. Dux, Obrigada pela dica. Uhum. Na verdade, nós tínhamos conversado sobre isso, né, Érica, numa aula que só as duas fizemos juntas, sobre aqueles box, né? Eu não lembro como é que eu chamei, umas caixas, né? Que eu venderia os kits. Isso tem gravado, né, nessa conversa nossa. Mas muito tem. obrigada, viu? É isso mesmo. Tá na aula de estratégias de venda offline para feiras livres. Foi uma que a gente fez de várias atividades que você pode fazer na É, feira. diversificando os produtos, né? Diversificando seus produtos no módulo 6. Tá lá. Ô, Duque, a Leila pediu aqui o seu Instagram, viu? Manda seu link. Ah, já mandou aqui, né? Já mandei Cássia underline Duque. isso. Bom, vamos lá. Drica Mônaco. A aluna também entrou por agora, né? Ah, é? Ou ainda não? Mônaco. Eu lembro desse sobrenome. Pode ativar o Oi, som. boa noite. Tá me Tudo bem? ouvindo? Tudo e Tudo bem. tu? Tô bem. Eu entrei dia 10, vai fazer uma semana. Uma semana, isso mesmo. Mônaco. Tudo bem? Isso. Bem-vinda. Tô vendo aqui que você é de São Paulo. Bem, Você trabalha com o quê? tô de São Paulo, capital. Eu faço pintura orgânica, em cerâmica, em vaso, moringa, e outros materiais também, né? Agora eu comecei a pintar também plaquinha de MDF, aí eu misturo lettering com pintura orgânica, né? Tanto que tem esses vasinhos que eu tava fazendo agora. Hum. Aham, bonitinho. Então você já compra pronta a cerâmica, a superfície você já compra pronta, você faz a A pintura. Legal. Isso, isso. Então, eu comecei e foi uma coisa assim muito do nada, né? Porque eu sempre gostei de artesanato, mas eu nunca tinha achado algo que eu realmente gostasse para de repente comercializar, né? Eu gostava de fazer alguma coisa. Uma época eu aprendi a pintar caixinha de MDF e outras técnicas, né? Fazia tempo. E aí no ano passado eu estava procurando alguma coisa mesmo para fazer como um hobby, né? Aí eu fiz o curso de pintura orgânica, gostei, comecei a postar, as pessoas começaram a elogiar, eu falei, por que não tentar, né? Lógico. Muita gente começou a Segue elogiar, o né? Eu falei, fluxo. vou É. tentar. Aí eu comecei a fazer feira no final do ano passado, aí já tive algumas experiências, né? E eu comecei a te acompanhar também no ano passado, né? E aí, só de algumas lives que eu vi, algumas, né, que tem lá no YouTube, tudo já foi me ajudando, né? A questão de mobiliário, né? De como expor e tal. Fui mudando uma coisa ou outra. Nas primeiras eu fiz com a toalha branca, normal, né? Pô, Aí depois, a gente ainda tem que fazer uma zoação dessa toalha branca, gente. A zoação da toalha branca. Nível zerinho, toalha branca. é, aí Nível toalha depois branca.
Aí depois eu acabei mudando para preta, porque no meu caso, as minhas peças são muito coloridas. Então é como você sempre fala, o branco mata, né? É, o preto também, né? É, aí no momento eu tô com a preta, mas eu já tô pensando em trocar a cor. Toalha branca, é engraçado isso. Eu falo assim, zoação, gente, com todo respeito a quem gosta da toalha branca, tá bom? Dá tudo certo. Cada um com seu gosto, tá? Mas Sim. assim, esteticamente, que eu fico vivo falando isso, né? Que quando você põe um fundo branco e um fundo escuro, o escuro acaba ressaltando mais, né, a sua peça. Aí a pessoa automaticamente ela sai do branco e vai pro preto. Preto. Não é a melhor opção, gente. Também não. Eu tenho que deixar assim, nem nível toalha branca ou preta, entendeu? Então, nós vamos ainda Eu fazer uma. acho que é os dois extremos, né? Branco ou preto. É, É os lógico. Então, e aí as poucas feiras que eu fiz, já em locais diferentes, né? Já teve várias pessoas que me perguntaram se eu dou aula. Aí eu pensei, Legal. gente, mas eu comecei agora, eu pensando comigo, né? Eu comecei a pintar agora e já tá tão bom assim para quererem aula, né? Você fica, né? Fica meio assim, né? Será, né? Aí, quando eu vi, acho que foi alguma live que você falou justamente sobre isso, que alguma aluna sua perguntou, né? Que alguém falou de dar aula, e você falou, não, tem que falar que dá, e vai dar, né? Aí eu peguei já dois contatos, né, de pessoas que estão interessadas em aula, e falei, agora tem que me preparar para dar aula, né? Então, Drica, a gente. Lógico que vai ter gente que no começo pensa assim: ah, não, eu não vou, não consigo dar aula, acabei de começar. Mas a gente tem que pensar o seguinte: você não precisa de ter, por exemplo, hoje eu dou aula sobre empreendedorismo em feiras livres. Eu produzo a minha feira desde 2017, mas eu sou empresária já há muitos anos, só o meu restaurante tem mais de uma década. Então, assim, eu sei do que eu estou falando, tanto de empreendedorismo quanto em feiras, mas a gente tem que lembrar que para a gente dar aula, a gente não tem que saber de tudo do mundo, a gente tem que saber de um determinado assunto um pouco a mais do que a pessoa que gostaria de aprender. E na feira, a gente está lidando aqui com aulas de artesanato, né? Então, na feira, uma pessoa que chega até você e pergunta se ela quer ter aula, é porque automaticamente ela já te dá esse patamar de que você tem mais conhecimento com ela sobre aquele determinado assunto, né? Então, ali você já pode se sentir tranquila de ter uma autoridade naquele Uhum. assunto, pintura orgânica, né? É pintura orgânica que você fala? Isso, pintura orgânica. Pintura, pintura orgânica em cerâmica. Poderia ser em azulejo, aí seria em louça, seria outra coisa, que já não é o seu ramo. Em cerâmica, para quem quer aprender, a pessoa quer ter aula com você. Então, pronto. Você só tem que fazer o que agora? Primeiro, né? Eu vi falando isso assim, até no meu site. Quando eu comecei a dar aula lá para Duca, já tem uns 3 anos isso. Meu site, inclusive, sobre o curso completo, está lá embaixo, assim, diversificar seus produtos, né? E ter um curso online. Você só tem que começar, você tem que ser você mesma, né, do seu jeitinho e bolar a sua aula do seu jeitinho, entendeu? Na última aula do curso completo, e ela também está na sessão, né, no módulo de ADM, na prática, administrativo na prática, eu falo sobre um pouco mais sobre isso, sobre você se sentir bem, dar aulas, porque é um processo natural. Quando eu comecei, eu tinha cento e poucos seguidores que eram todos amigos. Eu deletei todo mundo, porque ali ninguém ia comprar nada de mim. E comecei desde o zero. E aí não tinha luz, tinha iluminação, não tinha nada, mas eu tinha a minha experiência, né? Com empreendedorismo e com as feiras. E é a mesma coisa. E na feira é tão legal as pessoas chegarem para você e falarem assim: nossa, você dá aula? Sim. Automaticamente, se você não se sentir bem, não, não, eu não dou, tá tudo certo. Mas não deixe de anotar o telefone dela, porque aquilo ali vai ficar na sua cabeça na terceira pessoa que te falar isso, você falar,
Porque pode Então, ser. foi exatamente isso. Eu acho que foi umas 2 feiras diferentes que me perguntaram. Minha primeira reação foi não, né? Nem pensei em pegar contato, nada. Aí eu falei assim: peraí, mas está muito recorrente em feiras diferentes, pessoas diferentes perguntando, então, né? Acho que tem uma oportunidade, Acho que o universo está querendo te dizer alguma coisa. não é? Exatamente. Foi bem isso. Domingo passado eu fiz uma feira também pela primeira vez. Eu moro no Ipiranga, que é Zona Sul, né, aqui de São Paulo, e eu fui numa feira em Santo Amaro, né? Pela primeira vez. Gostei bastante da feira, tudo. E aí teve uma senhora que ela parou, olhou, né? Eu sempre também falo para a pessoa, pode pegar na mão, olhar, né, tal. Aí ela pegou olhou o vaso, aí ela olhou, aí ela me perguntou, ai, como que você impermeabiliza, né? Porque ela falou, eu já pintei vaso, só que eu usava, acho que é Neutrol, é um que ficava preto, né? Hoje em dia, eu falei para ela, não, ou é o próprio verniz, ou então resina, né? Resina à base de água, que é aquelas para telha, né? Aí ela, tá, porque na época eu pintava, só que eu não gostava disso, porque ficava preto interno, né, o vaso. Aí eu falei, ah, sim, eu já ouvi falar mesmo que há um tempo atrás era assim que fazia, né? Mas aí acho que o pessoal, né, foi aprimorando, né, viu que dava para permeabilizar com verniz, com resina. Ela, ai, que legal, tal. Aí eu achei interessante também, porque justamente por ela já ter pintado algum dia na vida, né, ela ficou curiosa, né? Uhum. Olha, pegar o contato nessa hora, conversar, prosear um pouquinho. A feira é sobre isso, né? Prosear um pouquinho com pessoas que. Gente, tantas pessoas vão na feira, tantas mulheres, tantas artesãs, tantos artesãos, tantos pequenos produtores vão na feira para conversar sobre um assunto que eles também gostam, sabe? É, E ali você encontra uma pessoa para prosear e fala, não, troca o contato e tudo, e cria seu grupinho com pessoas que você se identificou, e aí vai, ô gente, vamos fazer um encontro sobre esse determinado assunto, e vai crescendo, e aí vai indo fluxo, né? Isso sim. aí. Sabe uma coisa que eu queria perguntar? Em relação, eu estou assistindo às aulas, eu terminei hoje das análises dos mobiliários, né? Aí, eu tinha visto você falar em alguma aula, e até em algumas lives também, que eu acho que tem uma aluna sua até que faz, né, a questão de tirar foto com o cliente para depois postar como gratidão, né? Mas sem ser a foto, eu acho legal, realmente eu acho interessante da foto, vou começar a fazer também. Mas sem ser a foto, como pedir o contato da pessoa? Assim, tá conversando, tudo, mas que tipo de, Não é sei assim lá, do nada. abordagem? Não Isso. é do nada. É essa a É questão. Você estranho, vai né? A ver pessoa não vai querer passar, né? Você vai ver isso lá nas aulas. Você vai ver isso, a Tá, gente tem isso lá. Tem inclusive, tem inclusive atividades, né? tá, Eu elaboro lá. Inclusive, é essa mesma aula que eu estava falando ali com a Duque, no módulo 6, estratégia de venda online, offline, em tá. feiras. Nessa regravação vai vir mais aulas sobre essas atividades. Tá bom? A regravação está sendo, gente, vou dar um aviso aqui. Se você comprou o curso e já assistiu ele na versão antiga, volta e assiste a regravação, porque tem aulas que nem tinham na versão anterior. Tem muita coisa nova. Apostila nova, tá tudo novo, tá bom? Então, tem formas de você fazer isso. Tá. Nunca você vai pedir. Se naquele momento você se sente meio awkward, meio sem graça de pedir, não é a hora de pedir. Mas tem como você dar andamento numa algum ponto que você, ok, aqui vamos trocar telefone, esse é meu contato, mas me passa o seu aqui, seu telefone, Ah, seu Instagram, eu vou te seguir, vou te chamar lá também para a gente continuar conversando. porque se for uma coisa muito do nada, eu penso assim, fica muito invasivo, né? Te parece pedindo o CPF da pessoa. Qual que é o seu CPF? Fica Sim. estranho, né? A pessoa não vai querer passar. Ou de repente ela passa e passa com o número errado só para não ficar sem graça, É, sei lá, não perde tempo, alguma não. Se não coisa. está na hora, a gente sente que não está na hora, tá bom? A gente É vai ter verdade. sobre isso, tá bom?
Ah, então tá bom. E aí eu vou aproveitar também para tirar foto. Domingo agora, domingo não, sábado agora eu tenho uma outra feira. Aí eu vou aproveitar para tirar foto também para poder te mandar para análise. Tá bom. Próxima aula vai ser semana que vem. É semana que Uhum. vem? É, semana que vem. Semana que vem, aula, gente? Quarta ou sexta? Eu não sei. Tá na votação lá no. Eu vou olhar, dar uma olhada lá, se vai ser na quarta ou sexta. Tá, Então, aí no final da aula eu faço essas análises, tá bom, gente? tá ótimo. Gente, deixa eu Obrigada. falar uma coisa aqui para vocês, que eu estou muito feliz, e era para eu falar logo no começo, mas eu vou conversando com vocês, vou proseando e esqueço. A nova página já está pronta, a nova página do método ADD. Eu tenho que falar porque é um parto. Fazer uma página é um parto, um site é um parto, gente. Eu ainda que sou perfeccionista, meu Deus. Estou avisando desde janeiro que na hora que esta página ficasse pronta, eu vou dar assim algumas semanas depois para ainda as pessoas poderem comprar o método ADD, o curso Arte de Vender em Feiras Livres, no valor de R$ 297 dividido de 12 vezes de quem quer isso é à vista. De 12 e dividido em 12 vezes de 30,59. Gente, eu gostaria que as minhas alunas, que já assistiram assim, já estão comigo já há mais tempo, que elas falassem também, que vocês falassem R$ 297 por esse curso é dado. É dado. Tô falando, mas De vou deixar você graça. É de gente, graça. dado. Inclusive, a Duque passou o curso completo comigo há 3 anos, ao vivo, eu com ela. Foi R$ 5.000 que ela pagou, tá bom? Hoje ela Muito bom. faz aqui comigo a gravação em toda, eu e Duque estamos aí há muitos anos. Então, gente, é dado. Aí você vai falar assim: não, foi de 5.000 para 297? Não, era 297 o curso gravado. Eu que inventei esse vucu-vucu para minha vida aí e quis regravar, entendeu? De novo. Mas, gente, só essa parte, hoje não é o curso completo. A arte de vender em feiras livres é a parte comercial. A Duque comprou lá há 3 anos o curso completo, administrativo, comercial e administrativo, comigo mesmo. Era uma consultoria bem menor, bem menos pessoas, enfim. Aí o curso ficou gravado e aí eu vendi separada a parte comercial e a parte administrativa. Cada uma dessas partes gravadas era R$ 1.000. De repente, nesse ano passado, eu falei assim: eu vou colocar 297. Por quê? Porque eu quis, doideira minha, mas aí quis regravar. Eu falo: não, vou não. Agora eu vou aumentar. Então, tem até o dia 31 de maio, tá? Ou seja, a gente tem 24 dias para comprar ainda o curso A Arte de Vender em Feiras Livres, no valor de R$ 297. Vai para quanto ainda? Pelo menos o dobro eu vou aumentar, tá bom? Então, eu sei que tem gente que está me seguindo há muito tempo. Se depois, não vale dizer que não foi avisado, eu estou avisando desde janeiro, tá bom? Então, ó, vou deixar o link aqui. Quem está no Instagram, o link fica na bio. Método ODD, a arte de vender em feiras livres. Quem assiste isso aqui gravado no YouTube vai estar no comentário fixado, primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. E quem está aqui no Instagram, no chat, vai estar no chat aqui no Zoom. Gente, oferta válida até o dia 31 de maio. Depois desse dia, acabou. Tá bom? Não vai ninguém, nunca mais, eu vou falar nunca mais, porque nunca mais eu vou vender esse curso nesse valor, tá bom? Eu queria que as minhas alunas falassem alguma coisa sobre Érica. A quem foi agora na feira, gente? A Ana, Storybook. Ateliê Storybook, ela foi na feira, ela foi lá, saiu lá de Aparecida, foi lá na feira aqui em BH. Eu falei, perguntei para ela, eu falei, ô Ana, por quanto você achava que era o curso? Ela batada, no mínimo R$ 1.000. E é isso mesmo, tá, gente? Agora eu quero que as alunas falem isso, por favor. Podem sair do som. Quem já é minha aluna e fala, dá o depoimento assim, que tá dado. Ou fala o que você acha. Você teve retorno, você não teve retorno.
Quem é minha aluna aí? Duque, pode falar, por favor. Você que já é das antigas, então, primeira. Puxa a Pois fila. é, gente. Eu paguei esse valor mesmo, e quem quiser tem que comprovar que eu paguei. E vale qualquer. Né? Porque às vezes a pessoa não acredita, né? Então, a prova está aí, as minhas vendas estão aí, né? Graças a Deus crescendo mais. Tanto é que eu falei que eu não consigo participar de feira esse mês mais, porque eu não estou dando conta também, por causa das encomendas, né? E meu estoque baixou mesmo, por mais que eu estou tentando, mas está puxado, mas eu não estou achando ruim, não, estou achando é bom. Então, assim, vale cada centavo. Vocês estão, assim, né, com o queijo e a faca na mão aí, tá de graça mesmo. Tá, só não tá de graça porque eu não dou de graça, não, Você mas está muito boazinha, tô viu? boazinha. É, Obrigada, Duque. Vamos lá, Wanda, pode falar. Assim, quando eu comecei a fazer feiras, eu vi que tinha coisas diferentes. E aonde buscar você no Instagram. Ah, e as coisas continuaram a ficar ruins nas feiras. Eu falei, não, eu preciso de alguém que tenha cabedal, eu tenho que ter uma pessoa que me oriente, tenha, né, todo um know-how, porque daqui a pouco eu vou ficar sem absolutamente nada. Ah, não só a questão do preço, que ele é muito bom, ele é excelente, mas pelo conhecimento que você tem. É fantástico. Quem não aproveitar esse preço, olha, é, não que vai ser complicado, mas olha, está perdendo uma boa oportunidade. Não que Olha, depois o preço suba e a gente não vá comprar, mas pelo know-how que você tem, esse curso, como todas as outras estão falando, está dado. foi você que fez um comentário, não foi? Eu já fiz muito curso na vida, mas esse Já curso. fiz muito curso na vida, mas como o teu na parte de administração e na parte de oferecer tudo o que você sabe de outras feiras, eu nunca vi. E olha que eu fiz feira, porque a minha primeira profissão é professor, eu sou professora universitária, aposentada. Então, como eu dei curso e fiz muito curso, também na área administrativa, como você não tem para bater. Que Eu bom. sou sincera, eu tenho um monte como se diz, certificado, mas eu não tenho o pulo do gato, que é o que você passa. Obrigada, Vânia, por compartilhar essa sua experiência. Muito obrigada, viu? Beijo. Pode falar, Célia. Obrigada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu conheci a Érica faz o que, uns 2 anos. Eu acho que tu estava vendendo o curso, era proseado, alguma coisa assim. Eu sei que na época era 2.000, 3.000, alguma coisa. E na época, eu sabia que tinha valor, mas eu não podia. E quando eu te vi agora que começou a aparecer e que tu ofereceu 297, eu disse, não, agora eu não vou perder a oportunidade porque eu preciso dessa mulher. Eu faço feira uns 3 anos já e eu já vi a diferença, e isso que eu não arrumei tudo que tem que arrumar, né? Que eu estou fazendo as aulas, aí eu estou repetindo, mas eu já vi a diferença, né, nessa última feira agora, como as pessoas já entravam, porque as pessoas passavam e às vezes nem me enxergavam, sabe? Passavam direto, a minha mesa era lá na frente, então todas as dicas, todas as coisas que eu estou fazendo por meio do curso e do que tu vai falando, eu já estou sentindo a diferença, eu já estou sentindo as pessoas entrarem dentro do meu stand, conversar e eu já saber a postura, né, as perguntas que a gente tem que fazer. Então, assim, ó, é só seguir. Para mim, tá valendo os 3.000 que eu não quis pagar, que não podia pagar naquela época, não tem. Então, se não aproveitar agora, eu acho que tem mais que aproveitar, porque R$ 30 no mês é R$ 1 por dia. É assim que eu penso. E eu tô Uhum. ganhando muito mais do que isso, sabe? E não é só contigo, com a experiência das outras meninas também, é uma troca muito boa.
né? E que às vezes na feira a gente, com as colegas, não tem o tempo de ter essa troca. E aqui tem uma troca muito grande de conhecimento, de técnica, tem coisas que tem que ter técnica e isso tu ensina pra gente, mas não uma coisa, não é maçante a aula. E curso eu também, assim, a gente namora, né? Porque a gente pega, compra uns cursos que vou te dizer, né? Dá um arrependimento. Então eu aprendi a olhar, a ver, é igual, vai lá no Reclame Aqui, né? Então eu vejo sempre, eu estou acompanhando a Érica faz tempo já. Então quando ela aparece, eu estou ali. Aí a hora que veio a oportunidade, assim, agora eu não posso perder. Ou é agora ou não é mais. Obrigada, Célia, muito obrigada. Gente, o curso são 6 módulos, tá? Você pode assistir, tem uma garantia de 7 dias. Você pode assistir o conteúdo que tiver lá. E se eventualmente você achar que não é para você, é só solicitar o cancelamento, né? O estorno do valor, o valor integral retorna para você. E outra coisa também, tem um acompanhamento semanal, que é esse daqui, pelo menos uma live na semana a gente faz. Essa live é para todo mundo, tanto para quem é aluna quanto para quem não é aluna. As alunas aparecem muito aqui para tirar eventualmente alguma dúvida. Eu fico muito feliz porque eu pergunto para vocês assim: vocês têm dúvida? Não, não. Lá na aula você já me solucionou todas as dúvidas, até as que eu não tinha. Então eu fico muito feliz que realmente o conteúdo é bem completo assim e que vocês continuam vindo na live, mas exatamente para esse contato, para falar, eu fui numa feira, foi assim, foi assado. Então, eu gosto de acompanhar vocês e a live também serve para as pessoas que não são alunas, tá bom? Aí vocês vão vendo vocês vão vendo as alunas que funcionam para ela, e vocês às vezes se convencem de vir também para o curso, mas eu sou muito aberta para solucionar a dúvida de vocês também, que ainda não são alunos, tá bom? Fiquem à vontade, essas lives são para isso. Então, por enquanto, essa oferta de 297 vai até o dia 30 à vista, né? Ou 12 vezes de 30 e 54, vai até o dia 31 de maio de 2025. O mês das mães vai ser assim. Terminou o mês das mães, acabou essa oferta. E essa oferta ainda tem o acompanhamento, tá bom? Não sei até quando essa oferta vai. Os próximas ofertas se terão esse acompanhamento ou não. Mas essa oferta vai ter. Válida por não a oferta, né? Mas você tem acesso ao conteúdo por 2 anos. Então, por 2 anos, você vai ter esse acompanhamento, tá bom? Fala comigo, Leila. Tá boa? Melhorou? Melhorou? Ontem estava de cama, né? Ontem não Tá, se. já deu uma melhoradinha. O que eu ia falar, você já acabou de falar. O que é bom, que a gente estuda e quando chega nessas lives, a gente não tem dúvida, porque o negócio é tão mastigadinho que não chega a não ter dúvida. Bom, No próximo, no próprio curso, quando você fala, a gente já vai tirando as nossas próprias dúvidas. Aí na live é só para ouvir mais conhecimento, troca de conhecimentos. o que eu falo lá, inclusive no vídeo, né? Gente, quando vocês clicarem no link, assistam a aula. Tem uma aula gratuita com muita informação lá na nova página. É uma aula de 1 hora, acho que ficou 1 hora e alguma coisa, assim, uns minutos. Assistam a aula, tá bom? Inclusive, quem é aluna, assiste a aula também. Tem muito conteúdo lá sobre o que é a feira, os diferentes tipos de feira, o mobiliário, uma aula que fala sobre mobiliário. Já dá um ampassão para você ir pensando no seu mobiliário e organizar as peças também. Assistam a aula, é gratuita, tá nesse link aí que eu passei para vocês, tá bom? Tá na página nova. E aí acaba que eu falo isso, né? Esse acompanhamento é para você, esse semanal, né? É para você sentir que agora você tem companhia mesmo no seu ateliê, né? Tanto ao vivo, né? Online, ao vivo, quanto também as aulas que você vai assistindo sem precisar parar a sua produção. Bom, vamos lá. Obrigada, Leila. Quem levantou a mão aqui? Raquel, tá boa, Raquel? Pode falar. Bem-vinda.
É, Agora deu. Aham. Então, eu queria falar, eu sou aluna nova e eu só fiz uma feira até hoje aqui no meu condomínio, e então eu me aposentei também e queria ter uma atividade extra para uma renda a mais, né? Mas eu não tinha nem ideia de como fazer para montar uma feira e tal, daí eu te encontrei e já me animei. Você é bem clara no falar e tal. Então, eu montei toda a minha é, todo o planejamento que eu fiz, as coisas que eu usei, como que eu apresentei, como que eu montei lá, ficou bem legal. Senão eu ia ficar totalmente perdida, ia fazer tudo errado. Aquele negócio de pôr uma mesa na frente e eu ficar atrás, assim, era essa a ideia que eu tinha, né? E a feira foi a primeira, depois de muito tempo aqui, então até veio pouca gente e tal. Aí amanhã, sexta-feira, a gente já vai ter uma outra feira. E já tinha, acho que umas 6 pessoas expondo, agora já tem o dobro, e agora eles querem fazer todo mês. Então, tendo uma constância, aí a gente vai conseguindo. Mas eu estou tranquila, porque eu fiz algumas coisas erradas, depois eu vi nessas lives, né? Aí fui descobrindo o que eu tinha que melhorar. Então, é muito bom, a gente fica mais tranquilo, sabe? E aproveita melhor, né? Não só para vender, mas para se realizar, né? Você faz o artesanato e você mostra o que você faz, você conhece pessoas. Então, nossa, é um mundo muito bonito, muito legal. você é de onde, Raquel? Eu sou de Londrina, no Paraná. Londrina. É. Londrina, Paraná. Você trabalha com o quê? Eu pinto com aquarela, cangas de praia, também faço cianotipia e O quê? também cianotipia, que é uma pintura que usa um material que você revela com a luz do sol, sabe? Cianotipia botânica, no caso, daí. Então, eu não tenho nada aqui para mostrar, mas aí fica exatamente com uma fotografia, né? O perfil, a sombra do que você coloca. E pode ser tanto uma planta, ou qualquer objeto, né? Pode ser. Eu tenho uma que eu fiz com a mão, a minha e a do meu marido, né? E daí eu bordei as alianças. Então fica bem legal, porque é legal assim com criança, por exemplo, a mãe, a criança com as mãozinhas, né? Então eu penso de pegar encomenda disso mais para frente, né? E também luminária decorativa. Então eu pego aquelas luminárias japonesas e eu decoro, né? Eu tenho uma aqui, Eu tipo isso. tô lendo aqui. Cianotipia, também conhecida como É, cianótipo, é uma técnica de fica impressão. azul. Peraí. Uma técnica de impressão fotográfica que produz imagens em tons azul, especialmente no o azul da Prússia, que é maravilhoso também, pinta, oh, maravilhoso. E daí você pode fazer em tecido, em papel, em qualquer coisa, onde você passar o produto. Mas no tecido, você pode pôr, por exemplo, um tecido laranja, com esse azul, fica a coisa mais linda, daquele contraste, né? Pode ser um Sim, rosa. Nossa, eu tem vi milhões. isso. E Eu essas vi, luminárias, assim. eu vi Aí fica. essa cianotipia eu tirei foto, vou ver se eu acho essas fotos. Eu ia Ah, até mandar para uma expositora minha, gente, a Deia, o Duque, a Deia ela trabalha com pintura, tipo, eu esqueci o nome da pintura em tecido, só que bem coloridos assim, tie-dye, é tie-dye. Só que aí eu tirei foto, foi para ela. Eu estava lá em Estrasburgo e eu tinha uma loja chiquérésima, só com panos, que eu tô vendo aqui agora no Google o que que é, e eu vi essa loja chiquérrima, só com bolsas e tecidos e chales mais cremes ou um fundo mais tipo linho. E é, pode essas impressões, maravilhoso, muito legal.
Ai, é muito lindo. Nossa, de flores, assim, nossa, é muito Eu- lindo. E essas luminárias, assim, que eu quero ver se ele dá um. Você põe a lâmpada aqui, né? Daí você usa, não sei o que, em cima, do lado da cama, em cima da mesa de jantar, não se quiser. E ele fica legal, porque daí, como ele é transparente, o papelzinho aqui, e você decora, que no caso eu decorei com penas, né? Aquele negócio que esqueci o nome disso. Ah, esqueci. Mas daí ele fica uma coisa de luz e sombra, sabe? É bem legal. E eu tentei comprar quando a gente ia se mudar e nunca encontrei. Falei, vou aprender a fazer. Daí eu aprendi e agora eu quero fazer para vender. Ótimo, Mas, ótimo. ai, mas com a tua Bonito. ajuda eu vou conseguir. Seja muito, Obrigada, viu? seja muito bem-vinda ao curso, viu? Muito sucesso para você. Espero te ver mais, que é a primeira vez que eu te vejo aqui. É, eu tenho participado, mas eu fico quietinha, geralmente não tinha muita coisa para falar. É assim, Tchau. começa assim. Tchau, tchau, bem-vinda. Começa assim. Ah, eu tava sempre assim, assim. Começa no mudo e não coloca o vídeo, fica tudo preto. Aí depois vocês começam a aparecer com o vídeo. Aí depois começa a aparecer com o vídeo e começa a falar. É assim, vai se sentindo mais tranquila. Seja bem-vinda. Fala comigo, Joslaina. Tudo bem? Tudo Ciano, eu adorei bem. disso, gente. Lá em Estrasburgo, uma loja chique. Eu só Fala. levantei a mão aqui para dar uma dica para a amiga ali, a Raquel, que é de Londrina. Ela falou das feiras. Eu sou vizinha ali dela de Londrina, que eu sou de Biporã. Se ela quiser encontrar bastante feira, seguir o Circuito das Feiras de Londrina. Lá ela faz um cadastro num link, ele vai colocar ela num grupo e lá ela vai ter feira para ela participar ali quase todos os dias. Ah, Bom, maravilha. Vou me inscrever. Valeu. Olha só, Tá bom? você já integra o povo. Que eu Obrigada, falei para Luciana. você, acho que numa das lives que eu participei, que eu sou arrozinho de feira ali. Então, a gente tem aqui um Instagram, um amigo meu, é Circuito das Feiras, de Londrina. Circuito das Feiras.londrina. Faz um cadastro, ele põe no grupo do Instagram, do WhatsApp, mas ele posta várias feiras e ele organiza a feira. Inclusive, a que eu vou sábado no shopping é dele, desse que cuida ali. Então, se ela quiser participar, quiser encontrar bastante feira, para ela seguir lá. Só uma dica para ela que está aqui, minha vizinha de cidade. Qual tá bom. shopping que vai ser? No Londrina Norte Shopping. Ah, eu vou lá então para conhecer. Eu vou lá. Mas ele cuida de lá, ele faz no Contour e no Amigão perto da Rio Branco lá. Ah, ótimo, ótimo. Aqui, Joslaine, Obrigada, Juscelino. Dá seu Instagram para a Raquel te seguir, bota aí no chat, tá bom? Pode falar também, Coloco. pode falar. Anjos e Pegada Acessórios. Érica, Anjos, filho. Anjos e Pegada Acessórios. Pegadas ponto acessórios. Anjos e Pegadas ponto acessórios. Segue lá para vocês Isso. conversarem e se indicarem mais. Você manda o link. Valeu. Eu sigo ela, daí ela me segue também. Obrigada, Juscelino. A Beijo. gente se De vê por aí nada. nas feiras, então. Ah, que bom. Gente, aviso aí, né, Joslaine? A Raquel vai te mandar uma mensagem. Então, você olha lá, como você não segue ela, olha lá na aba solicitações, que vai receber lá, provavelmente, tá, gente? Sempre que alguém te manda uma mensagem, sempre, não vou falar sempre, porque o Instagram dá uns bugs de vez em quando, mas normalmente, com muita frequência, o Instagram, quando você não segue a pessoa, a hora que aquela pessoa te manda uma mensagem, aquela mensagem vai para a aba de solicitações na sua DM no Instagram, tá bom? Tem lá geral, tem algumas abazinhas assim, pedido, não sei o quê, tem algumas abas. É a hora que você entra lá na caixa de mensagens do Instagram. Essas mensagens de quem você não segue estarão lá. Provavelmente você vai abrir, se você nunca abriu essa aba, você vai abrir e vai ver pedidos que você recebeu e você nunca viu. Lamento, mas é a realidade. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de falar? Mara, Jane, ô, Madoca, você quer falar? Madoca não levanta a mão, não. Ah, oi, tá bom. Então tá. Então tá, pessoal. Um beijo para todas e todos, né? Eventualmente alguns aqui também apareceram, que apareceram aqui hoje.
E é isso. Espero ver vocês, quem ainda não é aluna. Gente, se você não é minha aluna, não se aveste. Você pode levantar a mão e falar, é porque as alunas já estão mais integradas do assunto, a gente já fica já no proseado mais fácil. Mas se você não é aluna, não tem problema nenhum você levantar a sua mão e me pedir para solucionar algum tipo de dúvida sua, tá bom? E falar o que você está passando. Se você nunca foi em feira também, zerinho, tá de boa. Se você ainda usa toalha branca também, tá de boa. Se você foi para toalha preta também, tá de boa. Problema nenhum, tá? Eu gosto de falar com todo mundo. Bom, até a próxima live. Lembrando aqui, ó, quem está assistindo no YouTube, o primeiro link sobre o método ADD, a nova página, assistam a aula. Gente, é uma aula maravilhosa, com muito conteúdo mesmo. Serve para quem? Para quem é pequena produtora, artesã e autônoma que já participa ou quer participar de feira livre, assiste a aula. Se você é produtora de evento e gostaria de agregar ainda mais valor para o seu evento, sair às vezes, quem sabe? Quem sabe está pensando que trem de toalha branca ou toalha preta é esse? Assiste a aula que eu falo da toalha branca e da toalha preta também, tá bom? Só clicar nesse link aí, vou deixar na descrição do vídeo e ou no primeiro comentário fixado. Espero todos vocês na próxima live e até! Pessoal do Instagram, do